É verdade, meus caros, parece que aconteceu. Tivemos uma das noites mais épicas da democracia portuguesa, diria talvez a mais épica. Diria também que a história está de volta, ao contrário do que alguns tinham dito no início das democracias liberais, ou pelo menos no estabelecer das democracias liberais e no reforçar das democracias liberais. A história está de volta e voltou a casa com um grande estrondo. Voltámos a ter história, digamos assim, contrariando a tese de alguns dos defensores da democracia liberal, e no dia de ontem tivemos a confirmação, ou pelo menos a pré-confirmação, de que o Chega é a segunda força política em Portugal. Falta, obviamente, contar os votos dos emigrantes, dos círculos fora de Portugal, e que eu acho que são importantes e vão, sem dúvida nenhuma, decidir do ponto de vista dos eleitores e do ponto de vista dos deputados quantos lugares exatamente é que o Chega terá no Parlamento. No dia de hoje venho mostrar-vos a intervenção de André Ventura no fim da contagem dos votos, pelo menos os que aconteceram em Portugal. Falta contar, obviamente, os que aconteceram lá fora, e venho mostrar-vos também aqui uma troca de ideias um bocadinho mais intensa, digamos assim, entre André Ventura e os jornalistas, e falar um bocadinho sobre o que é que aconteceu exatamente no dia de ontem, deixar uns breves comentários e deixar também alguns agradecimentos a determinadas pessoas. Vamos ouvir este discurso e fazer uns breves comentários. Tivemos o resultado que tivemos hoje porque o país saiu de casa. E que orgulho é ver distritos, e eu até tenho aqui marcado, que há anos se dizia são de esquerda, nunca deixarão de ser. Varremo-los do mapa esta noite com uma vitória tremenda. Em Setúbal, em Beja, no Algarve, em Porto Alegre, e varremos o mapa do país com uma votação histórica em todo lado. Diziam que no Norte é que não dava, pois aí tivemos com uma votação histórica para um Norte que desde o Porto, a Braga, Viana, Vila Real, os grandes distritos e os mais pequenos, a todos eles hoje mostraram que o Chega não é do Sul nem do Centro, o Chega é o futuro do governo de Portugal inteiro. Mas hoje também ajustámos contas com a história. E eu por isso não podia deixar de me referir aos milhares, centenas de milhares, que ao longo das últimas décadas se sentiram em Portugal excluídos. Que se sentiram em Portugal que todos ou grande parte dos poderes os traíram. Da Igreja, ao poder mediático e ao poder político. O português comum sentiu-se afastado das grandes decisões que o afetavam. Sentiu-se envolvido num país corrupto, sem futuro, que dizia aos jovens para emigrarem onde não tinham um futuro para viver. Uns ex-combatentes abandonados, um país reduzido e humilhado em 50 anos de regime democrático. Nós não vamos voltar atrás na história, mas olhos nos olhos com os portugueses. Eu queria dizer hoje a milhares de famílias, centenas de milhares delas, que podem sentir orgulho com o grande ajuste de contas que hoje foi feito em Portugal. Bom, meus caros, e antes de ouvirmos a continuação, já vamos a meio do corte que eu deixei aqui. Vamos ouvir a seguir uma das partes mais engraçadas e mediáticas deste discurso, que eu achei maravilhoso, mencionar-se algumas figuras emblemáticas de determinados partidos, mas eu gostava só de deixar uma breve nota antes de passarmos a essa segunda parte. Como é que o homem que perdeu todos os debates, que viram as sondagens a dar-lhe o terceiro lugar e que viram comentadores, muitas vezes, que representavam forças políticas que estão a diminuir a olhos vistos nas assembleias a nível nacional, como é que aconteceu que este partido, liderado por este homem, com pessoas com muito mérito, e desde já sobre Setúbal deixo um grande beijinho à Rita, que ela merece imenso o que aconteceu em Setúbal, fez um trabalho incansável nestes últimos anos e foi uma grande líder dessa zona, sem demérito a qualquer outro tipo de pessoas que estejam nas listas, etc. Não digo que não tenham estado envolvidos, mas uma grande força à Rita, que
se livrou de uma área dominada pelos comunistas, onde é feita a festa do Avante, que é conhecida de todos vós, que é dominada pela esquerda desde que há democracia, e hoje foi a vitória do Chega, e o Chega venceu com a Rita a encabeçar essa mesma lista. E eu gostava de perceber como exatamente é que o homem que perdeu debates, que viu as sondagens a dar-lhe o terceiro lugar, com um crescimento de 2%, mesmo a Católica, que ainda assim foi a mais próxima da verdade, como eu tinha dito, as sondagens da Católica são para levar de outra forma, e mesmo as sondagens da Católica não acertaram. Como é que isto aconteceu? Deviam-se estar a perguntar os comentadores, as pessoas que no comício do Bloco gritaram fascismo nunca mais, 25 de Abril sempre, deveriam exatamente estar a perguntar-se como é que isso aconteceu. E porquê é que aconteceu? Porquê é que os portugueses, que efetivamente a abstenção aumentou um bocadinho, não foi nada demais, mas como é que a abstenção aumentando um bocadinho, houve uma transferência de votos tal que adicionou até à data 9 deputados à bancada parlamentar do Chega, pode vir a adicionar mais consoante os deputados que o Chega conseguir eleger nos círculos a nível estrangeiro, portanto os nossos emigrantes no estrangeiro. Como é que isto aconteceu? Deveriam-se estar a perguntar os comentadores políticos, os líderes das empresas de sondagens, os líderes dos observatórios, das ONGs, dos observadores, dos expressos, da CNN, da SIC Notícias. Como é que isto aconteceu? Era a pergunta que deveriam estar todos a fazer. O que é que aconteceu ao povo português? Que é um povo que não se governa nem se deixa governar, como é uma frase muito conhecida, que é um povo muito comodista, no pior sentido da palavra, se é que há um bom sentido nesta palavra. Como é que o povo português saiu de casa para dizer, a partir de agora, a direita pode fazer revisões constitucionais? Não é a direita, eu não incluo o PSD e a Iniciativa Liberal na direita, mas pelo menos a parte direita do Parlamento pode neste momento fazer revisões constitucionais, que não vão acontecer porque a AD não vai permitir essas reformas. A AD é parte do sistema, a Iniciativa Liberal é basicamente um filho da AD, também não vão apoiar, mas como a direita é um bocadinho mais convicta e corajosa, tínhamos aqui nas mãos a oportunidade, ou com uma parte direita do Parlamento, assim é que é, corajosa, poderíamos estar a fazer revisões constitucionais daqui para a frente. E porquê é que isso não vai acontecer? Porque Luís Montenegro não só é um homem que não permite o escrutínio a si mesmo, e isto levanta, obviamente, responsabilidades para André Ventura. Esta bancada parlamentar atualizada com mais 10 deputados e sendo o líder da oposição, isto levanta responsabilidades para André Ventura. O escrutínio é obrigatório, não há conversações com Luís Montenegro na medida em que é um homem que não permite o escrutínio e, portanto, essas posições são para manter, a CPI é para avançar e essa responsabilidade mantém-se, mas reparem que o Partido Socialista teve o pior resultado dos últimos 30 a 40 anos. O Bloco de Esquerda dividiu-se por 4, o PAN por alguma razão manteve-se, a JPP conseguiu eleger, o Partido Comunista diminuiu e o único partido à esquerda que aumentou, e ainda assim só aumentou 2 deputados, o que apesar disso é um grande crescimento para o LIVRE, a esquerda mingou. Praticamente desapareceu naquele Parlamento. Perguntem-se porque é que isto está a acontecer, e eu diria que devemos agradecer à comunidade cigana que seguiu o Chega em vários distritos do país cuspindo e maltratando. Temos que agradecer ao Partido Socialista que fez o combate ao dito fascismo e à dita extrema-direita, e temos que agradecer aos jornaleiros e aos comentadeiros que por aí andaram, que denegriram o partido de forma completamente arbitrária e que efetivamente neste momento têm que lidar com a realidade que é, temos um novo líder da oposição, esse líder da oposição chama-se André Ventura e acabámos de fazer história no país. A história não só está de volta, como não favorece a esquerda neste momento. Vamos ouvir a segunda metade deste discurso, ouvir uma resposta que André Ventura dá aqui aos jornalistas e fazer mais uns comentários, nomeadamente de apelo à responsabilidade. Sim. O Chega superou o partido de Mário Soares.
Chega superou o partido de António Guterres. O Chega matou o partido de Álvaro Cunhal. E o Chega varreu do mapa o Bloco de Esquerda com uma pinta que nunca se tinha visto em Portugal. Chega, 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 chega. André Ventura, quando fala de asilo... Isto é um momento televisivo maravilhoso. E é um momento histórico, diria. O partido do Álvaro Cunhal neste momento diminuiu outra vez. O Bloco de Esquerda, da extrema esquerda e a esquerda radical estão reduzidos a 1/4 do que eram. O PAN conseguiu eleger um deputado, sabe Deus como, a JPP estreou-se no Parlamento e o LIVRE aumentou, tendo o Partido Socialista tido o pior resultado dos últimos 30 a 40 anos. Alguém tem que tirar ilações sobre este resultado. E eu, ao mesmo tempo que acredito que a esquerda vai tirar ilações, eu não sei como é que isto vai acontecer para o Partido Socialista, mas eu diria que o Bloco Central terá tendência, no médio e longo prazo, de se fundir. Os partidos terão tendência de se fundir porque estão desgastados e Luís Montenegro sabe que tem provavelmente nas mãos a última eleição em que há uma alternância relativamente pendular de poder, leia-se PS, PSD, pendular é essa a ideia. E portanto é relevante que isto se diga. Neste momento Luís Montenegro tem nas mãos a última oportunidade do Bloco Central. Isto é a prova de sobrevivência do Bloco Central. Vamos ver o que é que acontece. Vamos ouvir esta troca de ideias e terminar o vídeo. E é sempre tão direto. Quer mencionar nomes e quando fala também vai acabar a mama para quem? Eu ouvi durante... Eu ouvi durante vários dias tudo do pior sobre o Chega. Desde que somos um partido de marginais, de racistas e de fascistas, a televisões que insistem, apesar dos votos, de manter comentadores de partidos que representam 1% do eleitorado. E eu acho, por isso é que eu me referia às empresas de sondagens também. Eu acho que é tempo de todos enquanto país, mas sobretudo quem tem responsabilidades também, tirar das eleições de hoje as suas responsabilidades, a sacar as suas responsabilidades e perceber que o país mudou e que só há duas hipóteses: ou respeitam o país em que vivem ou mudam de país. Bom, meus caros, e estas foram as declarações de André Ventura sobre o comentariado português. Não há nada a dizer, até porque há partidos que conseguiram alguns votos e não têm presença televisiva, enquanto que o Bloco de Esquerda tem neste momento um deputado e vai com toda a probabilidade manter o comentariado português do seu lado, que é uma coisa inacreditável. Eu acho que a primeira reação e a primeira noção ou razão pela qual isto aconteceu tem que ver com a imigração. Que ninguém tenha dúvidas, basta vermos determinadas zonas do país onde o Chega venceu e vermos o quão afetadas estão pela imigração, o quão dramática está a ser a substituição populacional que está a acontecer e o quão dramática se pode tornar caso não haja uma reação brevemente. Estamos a falar de uma prova de sobrevivência do nosso povo e essa prova de sobrevivência é provavelmente uma das maiores que já existiu, que ninguém tenha dúvidas disso. Estamos a falar de uma massa de pessoas que se quadruplicou nos últimos 7 anos, segundo os dados oficiais que podem ser inferiores àquilo que é a realidade, mas vamos assumir que são reais, quadruplicaram no espaço de 7 anos, enquanto que a população portuguesa, do ponto de vista da sua natalidade, não tem sequer uma taxa de filhos por mãe que permita a sua manutenção. Não estou a falar de crescimento da população portuguesa, estou a falar da manutenção. Nós não conseguimos sequer manter a nossa taxa de natalidade, mas quadruplicámos os imigrantes no espaço de 7 anos. E se alguém tem dúvidas de que isto decidiu, sem dúvida nenhuma, esta eleição, se alguém tem dúvidas de que as pessoas que foram ao Martim Moniz distribuir cravos a meia dúzia de pessoas que foram encostadas à parede, se alguém tem dúvidas disso, provavelmente não se apercebeu ainda no mundo em que vive.
E, portanto, a imigração vai continuar a decidir eleições, mas esta eleição que deu a liderança da oposição ao Chega vai ter obrigatoriamente uma magnitude enorme neste país. Estamos num país que nunca existiu. Eu não sei se vocês já se aperceberam que nós, neste momento, do ponto de vista político, estamos num país que nunca existiu. Um regime democrático que nunca tinha permitido, ou pelo menos nunca tinha favorecido, os portugueses elegeram quem quiseram e escolheram entre dois partidos ao longo de 50 anos e no dia de hoje disseram que não queriam mais o segundo partido e que neste momento preferiam ter outro partido como líder da oposição. E portanto eu diria daqui que é uma boa resposta do povo português. Eu diria, quero acreditar que a frase de não se governam nem se deixam governar é mentira, quero mesmo acreditar nisso, e que neste momento deram um sinal ao resto do país que vive numa realidade abstrata e diferente e que disseram não, nós não queremos esta realidade e queremos a manutenção e a sobrevivência do nosso povo. Para terminar o vídeo e para não ficar muito longo, eu diria que temos que estar à altura. Neste momento, o Chega assumiu um papel de grande relevância no cenário político português, alterou completamente a história política portuguesa e neste momento têm que ser exigidas responsabilidades ao partido. Sou militante, como sabem, e eu vou exigir, obviamente, responsabilidades ao partido. O partido teve o meu voto de confiança mais uma vez, teve o voto de confiança de mais de 1 milhão de pessoas outra vez e nós queremos que o partido tenha responsabilidade segundo aquilo que são efetivamente os princípios que o trouxeram até aqui. Queremos o escrutínio público, não queremos que Luís Montenegro se livre desse escrutínio porque houve algumas pessoas que voltaram atrás do Partido Socialista com a possibilidade da CPI e neste momento é tempo de exigir responsabilidades. Foi uma noite bonita, sem dúvida nenhuma, gostei imenso da noite que tivemos no dia de ontem. É a altura de exigir responsabilidades e de darmos uso àquilo que foi a responsabilidade delegada pelos portugueses através do seu voto e chegou a altura de o fazermos. E, portanto, está na altura de exigir responsabilidades e estamos neste momento numa prova de fogo contra esta gente que não aceita ser escrutinada, contra esta gente que se tem perpetuado no poder deixando o português comum de parte, nomeadamente instituições que deveriam ser independentes do poder político e os mídias, as empresas de sondagens e todas as pessoas que tentaram alterar este resultado têm que assumir responsabilidades sobre o que fizeram. Eu sei que não o vão fazer, mas a vida é mesmo assim. Portanto, era isto no fundo que eu tinha para partilhar. Chegou a altura de assumirmos a responsabilidade do local onde chegámos. Estou muito satisfeito com a noite de ontem, mas neste momento há responsabilidades a assumir. Há um país para servir e o país está acima de qualquer cargo político ou de qualquer partido. E, portanto, vamos servir o país e exigir responsabilidades a um partido neste momento que foi a quem demos a nossa confiança, porque é mesmo para isso que serve o voto. O voto é entregue e depois são exigidas responsabilidades, porque eu acho que é assim que deve ser. E, portanto, era isto, meus caros. Foi uma noite bonita no dia de ontem, é a altura de a celebrar também. Marcelo Rebelo de Sousa vai, no dia de amanhã, chamar os líderes partidários. Vamos ver o que sai dessas reuniões. Vai ser indigitado o Primeiro-Ministro, que com toda a probabilidade será Luís Montenegro. E vamos ver o que é que acontece daqui para a frente, a nova configuração parlamentar e em que é que se vai traduzir a utilização dos instrumentos que o Parlamento tem à sua disposição. E, portanto, era isto, meus caros, que eu tinha para partilhar. Quero-vos agradecer imenso por estarem desse lado. Peço-vos só o gosto neste vídeo e que subscrevam o canal. Tem as minhas redes sociais e o MBWay na descrição, para o caso de quererem fazer alguma doação. E nunca se esqueçam, meus caros, questionem tudo. Até à próxima.